Olá e bem-vindos ao Cine Lusitano e hoje teremos uma Film Talk com a nossa cineasta portuguesa Emma Labrador. Muito bem-vinda. Obrigada. Estudaste som e imagem na Universidade Católica do Porto. Nessa altura, quando entraste no curso, já sabias que querias aprofundar a tua paixão por cinema? Eu já sabia que queria seguir cinema muito nova. Quando eu tinha 14 anos, eu já tinha feito teatro antes, ainda estava a fazer teatro, e tinha um amigo meu que ainda agora é ator. Na altura nós éramos jovens aspirantes a atores, antes de eu ir para trás das câmaras, e nós tínhamos planeado fazer uma peça de teatro, escrevemos um argumento e estávamos a pensar fazer uma encenação da peça que escrevemos. Mas aquilo tinha uns 10 minutos, 15 minutos de duração, então a nossa encenadora na altura disse que se calhar a melhor coisa a fazer era fazer uma curta-metragem. Eu não fazia a mínima ideia do que era uma curta-metragem, então eu cheguei a casa, liguei o computador e consumi curtas-metragens até hoje. Pronto, ainda hoje vejo curtas-metragens todos os dias, é uma coisa que adoro fazer. Então, nós não fizemos essa peça em curta-metragem, pode ser um projeto para o futuro. Se estiveres a ouvir isto, Paulo, a dica é para ti. E quando eu entrei para o secundário, com 15 anos, foi um ano depois, fiz a minha primeira curta-metragem com uns colegas de turma de artes. E pronto, e tenho feito curtas-metragens desde aí. E na altura, quando estavas a fazer a tua pesquisa de curtas-metragens, ficou alguma marcante na tua memória? Ficaram várias curtas-metragens marcadas na minha memória e acho que as que eu achei mais impactantes e mais fortes e que ainda hoje penso nelas são duas curtas-metragens de ficção, que é uma, acho que se chama 2 mais 2 igual a 5, que é sobre a influência e regimes de poder, e é sobre um professor a falar com os alunos, a dizer-lhes que 2 mais 2 é igual a 5. Pronto, impactou-me muito essa curta-metragem e foi engraçada porque depois, já na universidade, eu tive uma aula de argumento em que mostraram essa curta-metragem, então foi bom voltar a ver e voltar a lembrar-me que foi das primeiras curtas-metragens que eu vi. E a outra é o The Big Shave, do Martin Scorsese, que acho que também é das primeiras curtas-metragens dele. E é muito bom, ele tem filmes espetaculares. No que toca ao cinema, gostas mais de live action ou tens uma paixão maior por animação? Ok, então, este debate. O que eu acho é que os filmes e o cinema, eu gosto de vê-los como géneros, que é terror, comédia, documentário, ficção, experimental, entre muitos outros. E o meio que utilizamos para contar a história, acho que depende da história, que é se é um filme, que é um documentário, em que há algumas imagens de arquivo, mas faltam algumas coisas, usar live action e animação em conjunto. Já os filmes de live action usam muitos elementos de animação, usam efeitos especiais, green screen, imensas coisas que não são reais, por assim dizer, de imagem real, pronto. Então, acho que a tangibilidade entre esses meios é muito interessante e acho que devíamos vê-los como dois meios que se conseguem interligar e que não são opostos um ao outro. Sim, é uma visão interessante. Sabemos que tu ganhaste o terceiro lugar na categoria de curta-metragem documentário no Prémio Sofia Estudante em 2022. Sim. Diz-me, como surgiu a ideia para a curta-metragem Terra à Vista e porquê é que escolheste que fosse documental? Ok, então, para o Terra à Vista, eu não tinha pensado que ia fazer um documentário, porque eu até lá tinha feito alguns exercícios de documentário, mas tinha feito maioritariamente curtas-metragens de ficção. Então, eu queria contar e retratar um bocado o que é que estava a acontecer no contexto da pandemia e como nós estávamos dentro de casa a ver as coisas para fora, como a câmara também é uma janela entre o que o espectador vai ver e o que está no filme. Queria falar assim, retratar esses temas e tinha pensado fazer através de uma ficção. E eu tenho um diagnóstico de esclerose múltipla, então eu tenho problemas de visão. E o meu professor de cinema na altura, o Diogo Costa Amarante, tinha dito: oh meu Deus, mas tu tens problemas de visão, conta a tua história. Se queres contar isso, essa diferença entre o que a câmara vê, o que o espectador vê, o que está na realidade, entre o que está dentro de casa e fora de casa, conta também
a tua maneira de ver as coisas. Então, pronto, eu mandei os argumentos todos ao ar e decidi fazer um documentário a contar um bocado a minha história e a maneira como é que eu via o mundo nessa altura e a maneira como toda a gente estava a ver o mundo nessa fase em que estávamos todos separados uns dos outros. E lembras-te como é que o público reagiu à tua curta-metragem? Lembro-me perfeitamente que toda a gente se ria nas partes em que era suposto rir e no final, quando ligavam as luzes, havia muita gente em lágrimas e muita gente a falar comigo. Ainda hoje recebo mensagens de pessoas a dizer que viram o filme e que agora compreendiam melhor um amigo que tinha passado por uma situação semelhante. Até tive uma vez uma mensagem a dizer que uma pessoa ia doar o IRS para uma associação de cirurgia cerebral e coisas dessas e pronto, foram muitas opiniões diferentes, mas a minha melhor experiência foi mesmo quando as pessoas se riram todas da primeira vez que o filme passou e pronto, e todas as vezes a seguir as pessoas riem-se. Ainda por cima eu acabo o filme com uma filmagem que a minha mãe fez, deu a tocar viola d'arco quando era pequenina e eu tocava muito mal, então é uma maneira fantástica de acabar o filme com aplausos e gargalhadas. E podes contar um pouco de como é que foi o processo de produção dessa curta-metragem? Então, o processo de produção, eu comecei a escrever argumentos e queria fazer ficção. Depois, quando eu pensei que já estava a chegar a um argumento, comecei a filmar. E depois apercebi-me que não queria fazer uma ficção e depois foi só filmar compulsivamente enquanto estava a escrever uma história para contar, uma estrutura narrativa. E depois comecei a trabalhar com a Joana Gomes, que ela compôs a música e ajudou-me no argumento. E ela também fez a correção de cor, porque eu vejo mal cor, então ela fez tudo. Basicamente o que eu não conseguia fazer, ela propôs-se e disponibilizou-se para fazer, e o filme é das duas, está o meu nome na realização, mas sem ela não teria conseguido fazer o filme. Sabemos que agora em maio de 2023 organizaste o projeto chamado Animei, com o Sim. apoio da Casa de Animação. Diz-me, como é que surgiu a ideia e como é que foi trazer esta experiência para o Instagram? Ok, então, isto foi uma ideia em que eu entrei mais tarde neste projeto. Eu não sei a história toda de cor, mas basicamente eu estou a trabalhar com um grupo de pessoas. Nós temos uma colaborativa chamada Piquenique na Lua, em que fazemos projetos de animação, tanto para séries como para filmes, conceitos, desenvolvimentos, produções, tipo, o trabalho que houver para nós fazermos, nós fazemos. E este grupo já trabalhava em conjunto antes de eu me juntar a eles, e estas pessoas queriam fazer um evento que se chamava Animarch, pronto, de animação em março. E nós atrasámos-nos na ideia, porque eu conhecias entrei para o grupo em janeiro, começámos a pensar nisso a sério e foi tipo, olha, não conseguimos para março, vamos tentar para maio, então animei, e achámos que tinha imenso sentido, e depois é o animation e podíamos fazer essas coisas. Falámos com a Casa da Animação, arranjámos um contacto e a Casa da Animação disse que nos podia ajudar a fazer a divulgação e a espalhar para mais pessoas participarem. Então o evento decorreu durante o mês de maio. Começámos com 3 semanas em que tinham 3 desafios semanais e na última semana foi uma Animation Jam em que as equipas trabalhavam em conjunto durante mais de um dia. Aquilo eram mais do que 30 horas de pessoas só a animar compulsivamente para fazerem um filme e no final temos uma entrega de prémios e estamos a pensar futuramente fazer outro desafio. Fica aqui já uma dica que pode aparecer nas nossas redes sociais brevemente, um novo desafio, e obviamente para o ano temos o segundo Animation. Falaste que conheceste recentemente as pessoas do Piquenique da Lua. Sim. Como é que foi essa experiência? Como é que se conheceram? Podes-te contar um pouco dessa história? Então, acontece que nós somos todas de um mestrado. Eu estou a acabar o mestrado, elas acabaram o mestrado no ano passado, e a sala onde elas trabalhavam tornou-se a minha sala de trabalhar. Então, houve uma altura que interceptámos-nos na sala, já as tinha visto antes, já tínhamos falado um bocado nos corredores, mas nada muito composto ou complexo ou regular. E depois, quando fizemos a mudança de sala, comecei a falar mais com elas e, entretanto, apareceu a possibilidade de fazer uma pré-produção para uma série e falaram comigo e falaram com elas e foi aí que nós nos juntámos e começámos a falar a sério
construção de um coletivo, porque elas trabalhavam juntas, mas não tinham um coletivo montado. Autodenominavam-se como o gangue da animação e ajudavam-se umas às outras nos projetos, mas depois nós, quando foi para expandir para fora, para ter outros clientes, eu entrei no grupo e fizemos o Piquenique na Lua. E agora mudando de assunto, o que é que tu estás a achar do contexto do cinema português, até mesmo no que toca à parte mais jovem? O que é que tu tens observado nos últimos anos? Eu acho que é uma altura fantástica para fazer cinema. Estamos numa altura em que há muitos festivais de cinema, muito diferentes. Há maior acessibilidade também para ver cinema, especialmente pessoas mais jovens. Também o streaming tem ajudado muito, mas os cinemas também estão a mostrar mais filmes portugueses e foi aprovada há alguns meses atrás, não sei se já fez mais do que um ano, a lei do cinema em que canais de televisão estrangeiros e empresas de streaming têm de pagar uma percentagem ao Estado português para poderem operar em Portugal. Então o Estado também está a conseguir investir no cinema mais algum dinheiro, mesmo que isto agora ainda não seja muito notório, brevemente será. Então também há mais apoios e há apoios especialmente para jovens. Acho que tem no ICA um concurso que é o Novíssimas, que é para quem nunca fez uma curta-metragem, e há as primeiras obras para quem estudou cinema, fez curtas-metragens em contexto académico e quer fazer uma curta-metragem profissional. Isto só no ICA, dentro do ICA, e depois há Gulbenkian, há instituições privadas, há as câmaras municipais do Porto e de Lisboa, têm essas coisas, e também há muitos festivais de cinema que têm laboratórios de cinema para escrita ou para conceptualização de filmes. Então é uma altura fantástica para ter tantas portas abertas e começar a fazer cinema. E qual mensagem gostarias de transmitir aos jovens cineastas? Acho que é muito fácil, que é, se querem fazer um filme, façam um filme. Acho que não é preciso muita coisa para fazer cinema. É só preciso uma boa equipa e muito boa disposição e uma pessoa estar investida totalmente em fazer aquele filme o melhor possível e a contar aquela história. Não importa qual é que é o meio, não importa, como eu estava a dizer, não importa se é live action, se é animação, se é um documentário, tem em termos de géneros ou uma ficção, se é experimental, se faz com o telemóvel, se faz com uma câmara de 4K, é só peguem nos vossos amigos, façam um filme e depois tentem fazer alguma coisa com ele e mostrá-lo ao público e levá-lo às salas de cinema. Agradecemos a mensagem. Gostarias de dar algum spoiler de algum projeto que estejas a trabalhar agora para futuramente ser lançado? Bem, posso dar um spoiler, eu não estava à espera disto nesta entrevista, mas vou dizer que vamos ter filmes a ser desenvolvidos no estúdio, na colaborativa onde eu trabalho, no Piquenique na Lua, por isso brevemente pode haver novidades. E o Animation vai ter uma continuação antes do próximo ano, por isso também fiquem atentos às redes sociais, porque nós vamos divulgar um desafio brevemente, que não será para fazer no espaço de uma semana, será no espaço de um mês, então as pessoas podem participar mais livremente, sem estarem com os compromissos e a gastar muito tempo das suas rotinas. Acho que vai ser muito bom para conectar mais pessoas que façam animação em Portugal, porque também o Animation fez muito isso, que havia pessoas que eu não sabia que faziam animação e que depois tinham lá exercícios e foi muito bom poder ver este núcleo a ser formado e Sim. muito jovens, então estão todos convidados. E também uma última novidade é que eu estou na organização do Beast International Film Festival e nós este ano vamos ter pela primeira vez passes de borla totalmente grátis, com tudo incluído, para estudantes. Por isso é só inscreverem-se e ficam com o nosso saquinho, com os bilhetes para as sessões de cinema todas e é como vocês quiserem, os estudantes são o máximo. E força a nós! Muito obrigada, foi uma conversa muito agradável e obrigada à mensagem para nós, jovens cineastas. Aqui foi Film Talks e esperamos ver-vos no próximo episódio.